Olá, pessoal. Aqui é Paulo Adair para mais um bate-papo aqui no Papo Net. Hoje vamos falar sobre uma pesquisa que já foi citada aqui algumas vezes por algum dos nossos entrevistados, uma pesquisa muito importante feita no final de abril pelo Sebrae, por ninguém menos do que o Sebrae, essa extremamente acreditada e séria entidade do setor que ajuda tanto os empresários. E para falar sobre essa pesquisa, nos dar aí alguns detalhes a mais dessa pesquisa, algumas interpretações, e também falar das ações que o Sebrae realiza em função dessas colocações, nós estamos recebendo aqui o gerente de competitividade do Sebrae, o César. César, é um prazer enorme recebê-lo. Obrigado por ter aceitado aqui a nossa solicitação prontamente. Tá? E o que você pode nos dizer aí desse cenário que foi mostrado por essa pesquisa? Então, que bom estar aqui com vocês, né, falando, né, um pouco desse tão importante para o Brasil, que é a parte do turismo de eventos, né, e que carrega junto consigo vários milhares de empregos, né, renda, empresas que são dependentes desses eventos e que foi extremamente impactado, né, em função da crise e do distanciamento social que foi imposto, né, a partir dela. Então, a pesquisa ela mostra, de fato, que o setor foi extremamente impactado. 98% dos respondentes, né, colocaram que os seus eventos foram impactados. Nós temos tanto eventos nacionais, eventos regionais, locais e internacionais que foram impactados pela crise. E o empresário, né, ele se viu diante de uma situação, né, de ter que tomar algumas atitudes, né, e se preparar para passar por este momento, né? Então, nós, quando realizamos a pesquisa, o principal é não só mostrar a realidade, conhecer a realidade, mas agir a partir da realidade e do que o empresário aponta, né, como necessidades que ele tem para passar por esse momento, que é um momento muito crítico para este segmento que a gente atua. E quais foram o que você pode destacar em relação às necessidades desse momento? O que se percebeu das principais necessidades do empresariado? Nós percebemos, primeiro, uma necessidade muito forte de renegociação. Então, renegociar aqueles eventos. No primeiro momento, tinha que fazer renegociar. Isso. Praticamente 30% foram cancelados, dos eventos e foram reprogramados. 37% conseguiu fazer com que haja que o contratante, né, deixasse como um crédito para a empresa e que quando tiver o retorno ele já tem aquele evento contratado, então isso é importante. Teve muita renegociação de custos, quando a gente pensa, e tem uma das questões que levantou muito fortemente a questão de redução de custo do empresário, e a gente atuou desde o início, né, para colocar para a empresa que ele tem que preservar a sua empresa e para isso tem que cortar, né? Tem que cortar no osso, como se diz, não é nem a carne, né? Cortar no osso. E de fato o empresário fez isso, né? Cortou, renegociou, cortou, reduziu custos, né? Renegociou com o banco, renegociou com fornecedores. Então são ações de fato necessárias para passar por esse momento. E procura de crédito, né? Paulatinamente a gente começou a ver uma volta do crédito, né? O crédito de fato é algo que a micro e pequena empresa tem uma maior dificuldade de obter, né? Pela própria questão de relacionamento com os bancos crédito bancário um pouco mais difícil para a micro e pequena empresa, em termos de garantia e tudo mais. Então, mas a gente vê aos poucos que as empresas estão conseguindo obter um crédito para dar um fôlego, né, o seu fluxo de caixa, né? Então, essa foi ação muito demandada e que a gente trabalhou, né, estamos trabalhando ainda, aliás, né, para que, de fato, chegue a essas empresas, né? É um momento que a gente chamou assim, separamos em 3 fases de atuação nossa. Uma fase que é a fase da sobrevivência das empresas. Então, é uma fase, de fato, tem que passar por esse momento, né? O que tiver que fazer, portanto, faça. Felizmente, tivemos algumas medidas provisórias de suspensão de contrato, né, de você renegociar o contrato, fornecedor, a questão de eventos também teve medida provisória específica para isso, para renegociação. Então, é sobreviver. Então, essa é uma fase da sobrevivência. Uma segunda fase é da retomada.
né, de você voltar. E a retomada não significa só a questão de você ser permitido voltar a receber público, a receber as pessoas, mas como recebe as pessoas. Sim. É diferente. Então, a preparação de gestão é algo que a gente tem visto, que a pesquisa mostrou, muitas empresas estão fazendo. Controle de caixa, controle de custo, gestão da empresa, gestão de cliente, estar mais próximo do cliente, presença nas redes digitais, né? A empresa tem que estar presente, não é só venda digital, é presença digital, é estar vivo na internet, mostrar que existe. Então, as empresas estão fazendo bastante isso, e nós temos consultorias especializadas que está ajudando as empresas a passar por esse momento. E a terceira fase é a fase da superação, ou seja, sair melhor, né? Então, todos esses movimentos que o empresário está fazendo de melhoria é algo que vai dar uma crédito para ele no futuro, né? Então, quando ele faz a gestão melhor dos seus recursos, quando ele voltar, ele estará melhor do que quando ele entrou. Quando ele faz uma gestão de fornecedores, quando ele faz uma gestão de custo, ele estará melhor do que o que ele entrou. Então, é superar, né? Estar melhor quando nós tivermos o retorno. Então, isso os empresários estão fazendo e a gente tem uma satisfação que isso está ocorrendo, né? Nesse momento com as empresas. Perfeito. E nesse momento, o setor de eventos ele ainda está nessa fase de sobrevivência, né? Porque mesmo acabou aqui em São Paulo, que é um epicentro, né? Que se tornou até um epicentro da pandemia, a gente tem um calendário aí tentativa ainda, um calendário tentativa de agora em julho voltar o que foi chamado de eventos sentados, né? Palestras, congressos, até museus, inclusive, foram incluídos nessa classificação, né? Além de cinema, teatro, com uma capacidade reduzida, e só em outubro os eventos em pé, vamos dizer, né? As feiras de negócios, pavilhões. Isso dá aí um tempo, um timing ainda para as empresas ainda trabalharem nessa sustentação, nessa sobrevivência. Ainda é o período de sobrevivência, então, para eles hoje, né? E nesse ponto, o Sebrae está atuando fortemente nessa questão, né? Muito forte a questão, a gente coloca proteção do fluxo de caixa da empresa, né? Isso é muito forte, tem que estar presente diariamente na empresa. Enquanto não tiver a volta, o empresário tem custo e não tem receita, né? Sim. Ou procurar ter alguma outra fonte de receita para ter o mínimo de entrada de caixa. Então, o caixa é rei, né, quando se fala da sobrevivência, né? Então, preservar o mínimo de caixa é fundamental neste momento. Como há um contexto de incerteza, embora felizmente, né, a gente começa a ver alguns movimentos, o que é positivo, mas ainda a gente trabalha muito num contexto de incerteza. Então, isso ainda vai perdurar, portanto, essa fase que a gente chama da fase da sobrevivência, ela não termina, né? Ela é presente. Então, a gente tem que, de fato, continuar esse trabalho, né? Então, o empresário, ele é perseverante, né? É uma característica do empreendedor, né? A perseverança, né? Ir atrás, né? E perseverar naquilo que ele acredita. Então, nós temos empresários aí da pesquisa, empresários muito experientes, né? O perfil dos respondentes são empresas com vasta experiência de mercado. Então, é claro que é uma crise diferente das crises que nós vivemos. Foram milhares de respondentes, né? Foram 2.700. Quase 3 mil respondentes no Brasil inteiro, né? Então, e o perfil, a maioria foram os empresários que responderam, né? Foram os próprios donos, né? Com uma vasta experiência de mercado. Então, assim, as pessoas estão mais atentas, né? Isso é muito importante, né? E não passou ainda. Então, tem um movimento ainda que o empresário permanecer com essas políticas que tem de preservação de caixa e de renegociação, né? Empréstimo continua como uma saída para se manter e passar por esse momento. Essa pesquisa, ela, na minha percepção, ela mostrou uma grande maturidade desses empresários, porque os dois itens das providências que eles mais estão focados me chamou a atenção, que são exatamente o aprimoramento da gestão e, em segundo lugar, a manutenção dos relacionamentos. Achei esse ponto muito interessante, de que essa preocupação em manutenção desses relacionamentos comerciais deles, de não perder a clientela, de se manter próximo a eles. Esses dois pontos me chamaram bastante a atenção nessa pesquisa. Poderia falar um pouco sobre essa questão?
Por isso essa questão que a gente vê na maturidade das empresas, tanto olhar a sua gestão quanto estar próximo do cliente, né? Então, uma empresa sem cliente não existe, né? Então, a empresa se faz de relacionamento com fornecedores, relacionamento com os seus próprios funcionários, colaboradores e relacionamento com seus clientes, né? Com quem, de fato, vai demandar esses eventos e contratar esses eventos. Então, é importante, né, a manutenção desse relacionamento, por isso que a questão da presença digital se faz necessária, né? Esse contato se faz necessário. Muitas vezes você tem clientes, não tem uma base de clientes que você trabalha. Isso não pode ser, não pode acontecer. Você tem que trabalhar com sua base de clientes. Por isso que a gente sempre fala no Sebrae que você tem que ter um mínimo aí de um relacionamento com o cliente, manter o relacionamento com o cliente, né? Alguns falam dos sistemas aí de CRM, enfim, um pouco mais avançado, mas não precisa ser tão avançado, né, em sistemas informatizados, mas tem que ter o relacionamento, a filosofia de estar sempre presente com o cliente. Se o cliente está nesse momento também com uma dificuldade, se faça presente na vida dele. Porque assim como você está, a pessoa que organiza e que demanda, ela também está numa situação como você. Então, se faça presente na vida do seu cliente, né? Porque na volta tudo vai voltar, né? Não necessariamente da mesma forma, mas sim, volta vai ter, né? E se mantém vivo, ativo na lembrança do seu cliente. Para isso, a presença digital é um dos mecanismos que tem se utilizado bastante. Isso foi uma coisa que aconteceu em vários setores, aqui no nosso setor, que é o setor gráfico, né? A gente fala muito de artes gráficas aqui no PapoNet, e o gráfico ele se sente meio traído quando ele usa tecnologia, né, de digital, né, de contato digital, né, de relacionamento digital, né, de comunicação digital, tipo aplicativos para reuniões virtuais, promoção através de sites ou lives ou coisas do tipo. O gráfico parece que se sente um tanto que traindo o impresso quando ele vai para o meio digital, né? Então a gente tem uma certa dificuldade. Mas nessa pandemia a gente percebeu que todas as empresas, não só as empresas, mas também os profissionais buscaram muito a internet, buscaram muito os meios digitais para se requalificar. E eu percebo que na pesquisa o terceiro item de importância é a requalificação dos seus funcionários, dos seus colaboradores, e só em quarto lugar, isso me chamou a atenção, só em quarto lugar a adoção de novas tecnologias, né? Só em quarto lugar, apenas 15% responderam que sua prioridade era adotar novas tecnologias. Realmente eu achei essa questão muito esclarecedora da situação atual e da percepção do momento, né? De quais são as reais prioridades nesse momento de pandemia. São as prioridades, né? Então, de fato, passar por esse momento é prioridade. O empresário é foco, né? Não adianta você querer fazer agora uma mudança radical, por exemplo, na empresa, se você não chega lá, né? Se você não estará lá. Então, você tem que fazer as mudanças básicas, muitas vezes, né? Que eventualmente não tinha te dado um foco, uma atenção anteriormente, agora é focar no essencial. Então, foco no essencial, manutenção da empresa, sobrevivência da empresa e se preparar para esse novo momento, né? Então, perceber o que está ocorrendo no mundo, o que está ocorrendo em outros locais, como está sendo a volta no mundo dos eventos, né? Isso é uma parte também que o empresário precisa também estar, como a gente fala, né, antenado no que ocorre em outros locais, né? Que são as boas práticas, as referências, né, que você tem em outros locais no mundo e perceber o que está ocorrendo lá fora, né? O que está ocorrendo em outros locais que tem um processo de retomada, né? O que está sendo feito, que tecnologias estão sendo adotadas, como compatibilizar, né? Então, se a gente fala do material impresso, tem o material visual que é impresso e o material visual que não é impresso, eles se complementam. Como fazer a complementariedade dessa atuação? Exato. Como fazer com que no meu evento eu tenha essas realidades virtuais que vieram, né, e que se fazem presente, como eu faço para trazer isso também para o meu evento, quando ele é presencial, mas ele ao mesmo tempo ter tecnologias que permitam uma integração e uma interação do público que frequenta. Porque o público, ele quer a experiência, né? Ele quer algo a mais. E esse algo a mais você que vai trazer para o seu evento, né? Traz essa experiência para o seu consumidor e essa relação que existe, né, entre as pessoas que vão estar frequentando aí esse evento quando ele vier a acontecer fisicamente.
É verdade. A gente vai ter uma mudança radical. E o novo normal ele deve ser bem mais integrado entre o presencial e o digital, né? Deve ter bastante. É, César, a gente já está chegando ao final aqui do nosso bate-papo. Eu gostaria que você fizesse suas colocações finais aí, se você quer complementar algum dado que você queira colocar aí, falar um pouco, inclusive, das ações do Sebrae nesse sentido, das próximas ações, né? Até para a gente divulgar aqui para os nossos parceiros e colaboradores aqui, seguidores aqui do Papo Net. Bom, primeiro, assim, de fato, as pessoas, os empresários que participaram da pesquisa, a gente percebe uma maturidade do empreendedor e da empresa. Todas as questões, né, o empresário está tomando uma atitude. Ele não está esperando, né, que muitas vezes eu fico na expectativa. Não, estou num processo muito ativo. Então, todas elas, a adoção de redução de carga horária, a prática das medidas provisórias, ir atrás de empréstimo, fazer mudanças na empresa. Quer dizer, eu não estou reativo, estou extremamente ativo neste momento. Então, isso é um retrato da pesquisa que mostra a maturidade desse segmento, que é muito importante, né, o profissionalismo que a gente tem nesse segmento. Por isso que o Brasil é um dos países que atrai muito eventos, né, e tem uma profissionalização em termos de qualidade, que você vai em qualquer outro país do mundo ver algum evento, aqui não perde para esses outros países. A gente está num nível muito excelente do profissionalismo. Isso é muito importante, né? E a gente tem procurado atender as empresas que estão nesse momento com orientação. Então, procure o Sebrae, né, o 0800 570 0800, onde tem alguns locais que estão voltando presencial, mas com consultorias virtuais. Então, a consultoria está indo à empresa, né? Você consegue ter a consultoria. Nós estamos, neste momento, com um conjunto de ações ligadas à adoção dos protocolos de segurança sanitária. Então, o empresário pode contar com isso, com o Sebrae para fazer esse movimento na empresa dele. Então, a gente tem por segmento. São mais de 47 segmentos que a gente tem orientações específicas para a empresa. Então, procure, não espere a volta física para você tomar algumas atitudes que você precisa para estar preparado quando ela vier. O que você puder, claro, dentro da sua condição, dentro do que você consegue, essa preparação já é importante, né? Então, já se prepara, a gente está com consultoria, com orientações no portal do Sebrae específico para isso, né? E já estamos aí no movimento aí da digitalização, né? Atendendo as empresas, tanto que o nosso atendimento aumentou na crise em função de termos já acelerado a transformação digital. Quer dizer, a gente não está fisicamente, o nosso escritório está fechado, mas o consultor está atendendo. Então, busque informação, né? Você é empreendedor, busque orientação, busque informação, né? Que você vai ter sempre ao seu lado o Sebrae e os parceiros que a gente tem aí para fazer com que a gente consiga superar essa fase e se tornarmos melhores quando nós tivermos aí a nossa volta. Ok. Obrigado, César. Um prazer. Eu que agradeço. Aqui, um prazer receber o Sebrae aqui com a gente. Pessoal, obrigado. Esse foi mais um bate-papo aqui no Papo Net. Se vocês curtiram, curtam aí, não esqueçam de curtir para colaborar aqui com o nosso canal. Discutam também, se tiver alguma coisa que vocês queiram questionar, aprimorar, digam para a gente, façam os comentários do que foi bom, do que foi ruim, do que precisa melhorar e do que pode ser ainda mais aprimorado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações para saberem dos próximos bate-papos. E como eu sempre digo, somos uma sociedade colaborativa, né? E como tal, evoluímos como civilização. E pela primeira vez na história da humanidade, dessa civilização, a gente tem as ferramentas para fazer essa colaboração, para complementar essa colaboração de uma forma online, imediata, de um para todos, e utilizando dessas ferramentas para superar distâncias, fronteiras e até mesmo idiomas. Então, utilizemos essas ferramentas para construir uma sociedade melhor para todos nós. Obrigado e até o próximo bate-papo. Obrigado.